Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias e em Lucas, capítulo 16 e versículo 19. Aleluia. Faz uns 10 anos que eu conheço o irmão Jailson e pela graça de Deus nós vimos batalhar, né, pastor? Lembra eu e o irmão e a irmã Fodi ali, lembra, Fodi? Louvado seja Deus e Deus dá graça para nós, né? Aleluia. Amém. Aleluia. Lucas capítulo 16 e versículo 19 fala sobre a parábola do rico e Lázaro. Lázaro, né? Creio que algumas pessoas, ou quase as pessoas, já conhecem, louvado seja Deus, o famoso Lázaro, aleluia, como rico. Diz aqui, ora, havia um homem rico, vírgula, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, vírgula, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, vírgula, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Senhor meu Deus, Pai de todo poder e toda glória, pedimos nessa noite, Pai, sobre essa palavra, Lotacomanai, sobre esse nome, Pai, meu Deus, abençoa a tua igreja, Pai, que essa palavra, Pai amado, aleluia, seja ministrada, Pai, de acordo com o que está aqui, pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. Pode sentar. Aleluia. Irmão, eu estava ali, louvado seja Deus, meditando nesta palavra. Eu creio aqui que cada um de nós tenha 2 ouvidos e que ele esteja ouvindo, louvado seja Deus, o que a palavra nesta noite, ela vai ser ministrada de acordo com o que está escrito nesse local. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz aqui, louvado seja Deus, de 2 tipos de pessoa. A Bíblia fala de 2 qualidades, 2 tipos de pessoa. Um tinha um caráter e outro tinha outro caráter. Louvado seja Deus. Havia um homem que ele era rico materialmente, tinha tudo que queria, andava em abundância, mas espiritualmente ele era pobre.
Como também havia na mesma cidade, louvado seja Deus, que veio de encontro aquele homem que tinha duas qualidades, Lázaro. Além de ele ser pobre, ele também era mendigo. Ele não era só pobre, porque você quando olha para um pobre, louvado seja Deus, o pobre, irmão Gilson, ele não tem nada, ele não tem dinheiro, ele não tem riqueza, e muitas vezes ele é humilhado, aleluia, por outras pessoas, mas, aleluia, aleluia, a Bíblia relata que além de pobre, ele mendigava. Então esse homem, ele era mal visto na sociedade. Louvado seja Deus, esse homem, ele era mal visto e ele era falado. Eu quero dizer com isso, que muitas vezes a pessoa olha para mim e ele olha para você e ele acha que ele tem uma posição, ele tem um caráter, ele tem um trabalho. Louvado seja Deus, eu não preciso mais, aleluia, de nada. Eu já tenho dinheiro, eu já tenho riqueza, e ele começa a te humilhar, ele começa a te colocar lá para baixo. Só que aquele rico não sabia que Lázaro, louvado seja Deus, a Bíblia relata que Lázaro era um homem, louvado seja Deus, no qual Jesus amava, ele e as suas duas irmãs. Era um homem humilde, era um homem que não buscava posição, era um homem que não buscava caráter dos outros. Aleluia! E a Bíblia relata, louvado seja Deus, que havia também, aleluia, este homem, aleluia, que tinha esse problema. A Bíblia relata que ele desejava. Quando alguém desejava, é que alguém não se alimentou de nada, alguém não comeu nada, alguém não encheu o seu estômago, mas ele desejava. Quantas vezes você tem desejado, louvado seja Deus, muitas vezes que alguém entre na sua casa, dobre o joelho e faça uma oração, e às vezes muitos cristãos passam por hoje. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia relata que esse homem ele desejava alimentar-se com as migalhas. Quando eu falo migalha, eu estou falando de resto. Quando eu falo de migalha, eu estou falando de sobra. Quando eu falo de migalha, é uma coisa que está em cima da mesa, que não presta mais para nada. E aquele homem, ele desejava, ele colocava no seu coração, se esse homem, ele mandasse essas migalhas, esse resto, para que eu possa me alimentar. É verdade, meu Deus. Quantas vezes Alamacanda Ramadá? Quantas vezes Alabassude Comandará? Aleluia. Você tem olhado dentro do armário e você tem parado, você tem analisado, e você olha e fala: olha, esse é o último bocado que eu tenho, esse é o último bocado que eu tenho para almoçar, para jantar. Eu me lembro de uma passagem, louvado seja Deus, em 2 Reis, capítulo 4, e versículo 1, louvado seja Deus, onde uma mulher, ela tinha perdido seus 2 filhos, tinha perdido o marido, ela estava numa situação muito difícil. E quantas vezes você se encontra nessa dificuldade dentro do seu lar, dentro da sua casa? A Bíblia diz, louvado seja Deus, que aquela mulher, ela não tinha o que comer. E a Bíblia relata, louvado seja o nome do Senhor, que o credor, aleluia, veio buscar uma dívida que o marido dela, aleluia, ficou devendo. Aleluia, meu Deus. É o que acontece. Eu não sei qual é o seu problema, a situação que você está passando,